você, né? Agora que eu meditei pra começar. Caralho, Matheus! Faltou meu óculos. Olá vocês, estamos de volta com mais um episódio do Casal de Imaginários e hoje, Matheus, vamos falar do primeiro episódio da terceira temporada de um anime que a gente gosta muito, chamado Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. 希望か絶望か中央は人類の未来を託すに至る存在か否か E, bem, aproveitando também que a gente vai falar do primeiro episódio, a gente também queria contar como foi nossa experiência assistindo a premiere desse episódio aqui no Canadá. Sim, porque o episódio vai ser lançado só no dia 22 de julho. E só que aqui no Canadá houve uma premiere nos cinemas e a gente tem até que agradecer a Gabi Xavier. Muito obrigada. A gente só ficou sabendo disso por causa dela. Por ela, sim. E quando a gente soube disso, a gente quis comparecer a isso e ter essa experiência, né? E não foi tão assim, mas... foi uma experiência. Antes do episódio acontecer, né, do primeiro episódio ser exibido, o cinema apresentou um filme resumo da segunda temporada do anime. E a gente ficou esperando ansiosamente pra música de abertura tocar, porque a gente queria cantar junto. Só que foi porque não teve música no filme. O episódio começa com o Eren, cabeludo. Sim, anos à frente. O que a gente percebe que é um bom tempo à frente, né? Um flash forward. Sim. E ele tá de frente pro oceano sozinho. E a gente não sabe muito bem como é que essa cena vai se encaixar nos próximos acontecimentos futuros de Shingeki, porque tá tudo muito diferente ali, né? Quer dizer, o Eren tá diferente, né? Deu a entender que ele passou um bom tempo. E aí, só que tipo, ele tá sozinho na cena, né? Então eu não sei se o pessoal conseguiu ou foi só ele que chegou naquele negócio, né? Obviamente isso vai ser o grande segredo. Eu acho que eles botaram isso logo no início do episódio justamente pra você já ficar... Ele conseguiu, puta merda! E aí te manter preso na temporada inteira até aquela cena voltar a ser falada. Depois dessa cena do Eren, a gente volta pro presente, lá com a nossa turma de cadetes, e o Levi e a Randy, numa cabana, ali meio isoladinha, né, numa floresta. Naquela cabana que a gente já viu na primeira temporada. Sim, sim. Aí a gente percebe que a história, né, acho muito estranho o nome dela ser história. Não. Krista. Essa porra de história não pegou pra mim. O nome dela ser história atrapalha muito na hora de você falar, porque a história, ela acaba falando um pouco sobre a sua história, sabe? Fica meio esquisito. Krista, vamos chamar de Krista aqui. Sim, ok. A Krista, a gente percebe que ela contou detalhes sobre a história dela pro pessoal, só que a gente não sabe o que ela contou. Não apareceu, entendeu? A gente só tem essa informação. E... ela tá bem diferente da Krista fofinha que a gente conhecia, né? Ela diz que essa Krista fofinha morreu, não existe mais. E também nessa cena aí da cabana, nesse local, a gente vê a Randy treinando o Eren. Sim. E ela fala que tá treinando o Eren pra ele reconstruir a Muralha Maria. Só que a gente acaba percebendo que o Eren, eu acho que ele ainda não tá totalmente recuperado. Sim. Não é porque ele não consegue se transformar totalmente. O titã dele tá bem... deformado, fraco, não consegue se aguentar. A gente não sabe o porquê dele não conseguir se transformar, do titã dele não tá bem transformado. Pois é, porque na última temporada a gente viu de novo que ele mordendo os braços e não conseguindo se transformar. Sim. Aí... também a luta dele com o Reiner foi bem intensa, né? Pois é, o Eren tem dessas, eu não sei o que acontece na cabeça dele. Eu espero muito que ele fique maduro, mas enfim... Em seguida, entra uma mulher na cena, ela foi enviada pelo Eren e ela chega com um papel pro Levi informando que a polícia militar tá atrás
do pessoal das expedições agora. E o Levi fica bastante preocupado e manda todo mundo sair e arrumar as coisas daquela cabana onde eles estão. Sim. E sair, porque provavelmente a polícia militar ia estar chegando na cabana a qualquer momento. Sim, e essa informante também fala que o Erwin foi capturado. E que a tropa de exploração Tava em risco. Tava em risco, né? Que não é longe do que a gente já tinha acompanhado, porque as decisões do Erwin tinham desagradado muita gente ali da Polícia Militar. Então, eu acho que isso ia chegar em algum momento. Antes do grupo se separar, né? Porque o Levi e o Eren e o pessoal vai para um lado e a Randy e um companheiro dela, né? Se dedicam a resgatar o Erwin. E é quando o grupo vai se separar que o Eren decide entregar um papelzinho pra Randy e ele diz que nesse papelzinho tem um relato muito importante que a gente viu no final da segunda temporada. Sim. Que é um trechinho de uma conversa entre a Ymir e o Bertolt, que ele lembrou, né, antes de apagar, que é quando a Ymir fala que ela percorreu 60 anos antes de ter engolido o Marcel, né, que é o companheiro do Bertolt, do Rainer e da Annie. Isso é uma informação importante pra Randy, né, porque ela que é a detetive ali por trás. Então, quanto mais informações o Eren puder passar pra ela, melhor. Então, ele lembrou e entregou isso pra ela. Sim, e eu acho que com essa informação a Randy vai ficar overexcited, porque ela quer muito descobrir o segredo dos titãs, como eles surgiram e tal. E ela tem bastante informação importante, né, que a gente viu nos outros episódios, também nos ovos. E eu tenho certeza que ela vai ficar muito empolgada com isso. E nesse núcleo da Randy, tem um momento onde ela vai entrar em contato com o Padre Nick. Lembra que ela levou o Padre Nick na última expedição, né, na última temporada? Pra ele contar sobre o segredo das muralhas. Ele terminou a temporada preso, né, e tava em custódia. E aí ela tava indo entrar em contato com ele novamente. E quando ela vai encontrar com ele, ela descobre que ele foi assassinado na sua cela. Mas não só assassinado. Como torturado também. Sim, e o jeito que ela descobre isso é bem legal. É porque ela vai visitar ele e tem dois policiais da Polícia Militar na frente da porta, impedem ela de passar e fala que não pode porque o padre foi assassinado. Uhum. E aí ela consegue ver de relance assim, o corpo do padre no chão, que as unhas dele estavam arrancadas. Então ela percebe, ele não foi assassinado, ele foi torturado, então mataram ele. Sim, mas ela fala também, deixa eu pegar na sua mão, aí pega na mão do policial. Ela fala pro policial, e aí ela aproveita disso pra se aproximar dele e ver as mãos do policial. Estavam machucadas. Estavam bem machucadas e sujas, então ela percebe que ele foi torturado. Foi torturado por aqueles dois caras que estavam ali. Sim. Então acho que foi o primeiro lance que ela teve, que a polícia militar não estava mais a favor deles ali. Agora, sabendo que a polícia militar está atrás do pessoal das expedições, né? E com o Erwin sendo capturado, o Levi se torna o novo líderzinho ali do grupo onde eles estão, né? E ele fala que eles precisam voltar para a cidade. É claro que passando pela cidade, o Levi tinha noção de que podia acontecer alguma coisa, então eles bolaram lá o planinho. Um planinho fantástico. Pra despistar qualquer pessoa que tentasse atacar eles. E nesse planinho fantástico, ele decide fazer com que o Armin e o Jean se fantasiassem de Krista e Eren. Sim. O Jean novamente, né, se disfarçando de Eren, o Jean ele já fez isso na última vez. E acontece conforme previsto, né, conforme o Levi previu, eles são atacados e o pessoal que ataca consegue capturar o Eren e a Krista. Só que essa cena proporciona pra gente nos melhores momentos do episódio, porque é bastante engraçado, porque o pessoal que raptou não sabe que eles estão disfarçados ali. O cara que raptou tá bulinando o Armin, achando que era a Krista. Passando a mão no peito dele. Sim. E na frente do Armin tá o Jean com cara de nojo, assim. O Jean todo incomodado, olhando. Sim. Só que, analisando aquela situação, o Levi percebe que aquele pessoal que raptou os dois era nada mais do que meros criminosos ralés, sabe? Não era grande coisa. E aí ele percebe que não poderia ser a polícia militar, porque a polícia militar é muito orgulhosa demais para usar esse tipo de criminoso, para contratar esse tipo de criminoso, sabe? E aí ele já fica com uma pulga atrás da orelha, achando que não era a polícia militar. Então ele deixa a Mikasa com o controle da situação ali, para ela poder resgatar o Armin e o Jean.
e ele volta pro grupo principal que tá supervisionando o Eren e a Krista de verdade. Que eles ainda estão passando pela cidade. Durante essa cena do sequestro, a gente é levado pra cena que acontece, acho que no saguão do Palácio do Rei, talvez. E a gente vê finalmente quem é o rei das muralhas, né? Ele tá lá sentadinho, com uma cara de entediado. E na frente dele tem um pessoal conversando. Alguns lords. Que a gente acha que são lords. Mas até que entra um policial na sala e pra dar um reporte das ações que eles estavam tendo, né? Uhum. E ele veio e fala que eles não tiveram resultado porque o padre não entregou nada. E quando eles foram vasculhar lá acabando, não tinha ninguém, todo mundo já tinha ido embora. Sim. E aí um dos lords fala que não precisava se preocupar porque aquilo já estava sendo colocado em prática. O que é esse aquilo? Não sabemos. A gente não sabe o que é. Eu não sei se esse aquilo é o rapto do Eren e da Krista, ou se é algum outro mistério que vai ser revelado depois. Algum plano deles. Provavelmente deve ser os dois, porque a gente sabe que a galera interna, né, sabe da importância da Krista. A gente não sabe, mas ele sabe. Eles sabem da importância da Krista, mas a gente sabe que durante a segunda temporada, nas conversas dela com a Amy descobre, né, que ela é filha de um lorde. Filha de um lorde importante. Então... Na verdade, esse lorde estava ali. Sim, é o que fala do aquilo, eu sim. acho. Esse lorde, que é o pai da Krista, estava ali naquela salinha do rei. Sim. Que dá mais peso ainda pra eles estarem falando dos dois, talvez. Então aquilo talvez seja o rapto mesmo. Sim. Levi, 大きくなったか? E é quando o grupo do Levi tá supervisionando o Eren e a Krista passarem pela cidade, que o Levi conversa com uma das cadetes que estavam ali com ele, né? Uhum. E porque ele já estava tendo suspeitas de quem poderia ser o mandante desse sequestro, Sim, né? já que ele percebeu que não poderia ser polícia militar. Sim, e percebeu o nível das pessoas que estavam ali, dos sequestradores, né? E vem uma pessoa à mente dele e ele pergunta pra essa menina se por acaso ela tinha ouvido falar de um famoso assassino. Um famoso assassino estripador de dentro das muralhas, que ele já tinha matado centenas, né, de pessoas. Aí a menina de fato conhece esse tal estripador e ela fala o nome dele. Não é o Kenny? Ele não é, mas ele não era só uma lenda? E aí o Levi fala que na verdade não é uma lenda, que quando ele era pequeno, né, ele viveu com esse tal Kenny. E é aí que o tal Kenny aparece em cena, de supetão na cena. E atira na menina com quem o Levi estava conversando. Sim, matando todos os cadetes que estavam junto com ele lá. E ele vê o Levi. E depois que o Kenny mata quase todo mundo ali que tá junto com o Levi, né? É quando o episódio acaba com o Levi irritado, gritando "Cara!" E aí termina nisso. Pra mim, o Kenny foi o maior problema desse episódio. Eu falo logo que eu não gostei. Porque, na verdade, ele pode até ser um bom personagem, sabe? Isso aqui é só o primeiro episódio. Isso não é muita coisa, ainda falta toda a temporada. Então, ele pode ser, assim, de fato, um excelente personagem, foda pra caralho. Só que eu não gostei da forma como ele foi introduzido, sabe? Sim. Porque era algo que a gente nunca ouviu falar no anime. Pra mim, tem uma sensação de como se fosse um Deus Ex Machina, sabe? Que é uma solução pra um problema que caiu do céu, sabe? Não teve uma informação prévia em relação a isso, veio do nada. Na verdade não foi nem a solução de um problema, porque na verdade foi só um mecanismo que eles usaram para poder explicar do porquê daquelas pessoas serem da ralé, assim, os sequestradores serem tão pé sujo. É porque era um mistério, entendeu? E aí, qual é a solução desse mistério? É o Kenny. Mas quem é o Kenny? A gente nunca ouviu falar dele, de fato, a forma como ele foi introduzido foi bem esquisita. Foi bem repentina, porque entendeu? a gente tem aí os ovos que contam o passado do Levi antes de entrar pra tropa de exploração. E não tem nenhuma mencionando. Não menciona nada da infância dele, né, claro, mas a gente já tinha um background do personagem e isso foi enxertado, sabe, parece que de última hora, talvez. Mas assim, eu torço pra que ele seja um personagem foda, sabe? Ele parece ser realmente muito foda. Só que aí vem um outro problema, que é o anime já tá com um monte de mistério não resolvido.
Tem a questão da chave, que eu tô esperando até hoje pra saber que porra é aquela. Eu acho que a chave eles vão segurar muito. É ok. Só que, tipo, o anime tá com muita coisa ainda não resolvida. E aí, logo no primeiro episódio da terceira temporada, a gente já percebe que o anime tá jogando mais um mistério e vai deixar os outros mistérios ainda sem resolver. Mas tem 24 episódios. Ah, mas é o que eu tô impaciente, cara. Eu tô curioso, eu quero saber essas porra. Eu gostei dessa ideia de a polícia militar tá perseguindo o pessoal da expedição. Eu achei maneiro, porque aí, tipo, dá uma pressão pro objetivo deles. Eles têm um objetivo e aí agora tá ainda mais difícil do que antes. Porque antes eles ainda tinham um apoio do Estado, só que agora não estão aí mais. Aí quando apareceu que o Erwin foi capturado, o Erwin foi capturado e que ele mandou a carta lá pro Levi falando que eles tinham que correr dali, eu falei, pô, legal, maneiro, adicionou uma pressão à situação deles. Então a trama dessa temporada agora vai ser o quê? Vai ser eles tendo que realizar o objetivo, só que com mais essa dificuldade, com a polícia atrás deles? Legal. Só que aí no final do episódio a gente descobre que não vai ser isso. A trama desse negócio vai ser o embate Levi e Kenny. Não, mas não necessariamente, porque a gente sabe que o Levi ele é muito foda, entendeu? Sim. Então é capaz de ele ter uma boa luta com o Kenny, mas eu acredito que essa situação dos dois seja resolvida em poucos episódios. Não, eu acho que vai durar pelo menos metade da temporada. Não, mas foi o que você falou, entendeu? Não, acho que não tanto assim. Porque já tem alguém perseguindo eles. Então não tem por que eles prolongarem esse assunto com mais uma pessoa atrás deles, sabe? Então, não tem porquê, exatamente, Então, não tem porquê. Mas é que tá. E aí, se eles fizerem isso, pra mim é um erro. Não, mas eu respeito a sua opinião de merda, mas eu acho que ele vai ser resolvido em 2 episódios, não, 3. vai demorar pelo menos meia temporada. Eu não acredito que seja assim. E eu estou certa. Aí você quer que ele resolva tudo isso, coisas da segunda temporada, coisas da primeira temporada em um episódio, sabe? Não em um episódio, é porque no primeiro episódio eu já fiquei com a impressão de que eles não vão tratar daqueles mistérios todos. Eu fiquei com a impressão de que eles vão adicionar mais mistério e fazer a gente esperar mais ainda. Mas é claro que eles vão resguardar, eles vão guardar os mistérios até pra permanecer com a vontade do espectador de assistir mais, sabe? Eu acho que isso é importante, é saudável pro anime. Tá, sim, só que fica um certo tipo... Aquela sua vontade que não foi realizada, sabe? Você veio pra essa terceira temporada com um monte de mistério, querendo saber a resposta, e aí no primeiro episódio você tem essa sensação de que tudo que você vai ter é mais perguntas, mais dúvidas, entendeu? Eu queria uma resposta, sabe? Mas eu sei que é só um episódio. Tem uma temporada inteira, eles vão responder perguntas, ok. Só que eu não queria ter que esperar tanto pra isso. Mas, no geral, eu gostei do episódio. Isso me incomodou, mas eu gostei do episódio. Sim. E eu espero morder a língua em relação a esse Kenny. Eu espero gostar desse cara. Você vai morder sua língua. Mas bem, ok, essas foram as nossas opiniões em relação a esse primeiro episódio. Se você assistiu, deixa aí embaixo o que você achou, se você concorda com a gente ou não. O que você espera desse Kenny, filho da puta, esse Kenny enche linguiça. E aproveite e assista nossos outros vídeos, onde a gente fala de bastante séries e filmes maravilhosos. Falou!